Aleluia. Glória a Deus. Acende as luzes para nós aí, fazer um favor. Amém. Deus abençoe a todos que estão aqui. O pessoal que está chegando aí vai se assentando também, fique à vontade. Podem se assentar, amados, no nome de Jesus. Nós vamos ter lugar mais aqui também, viu? Tem bastante lugares aqui ainda. Dá para você se assentar, apesar que tem pessoal aqui, né? Gente, eu queria chamar aqui já o pastor Anderson para estar nos abençoando com a palavra de Deus. Vamos recebê-los, aplaudindo em nome de Jesus. Pastor João está aí também. Tudo bem, pastor? Deus abençoe. Tudo bem? Bem? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Deus é bom, maravilhoso. Corta um pouquinho o meu grave para mim. Faça favor, é pouca coisa. Aí, valeu, obrigado. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais um ano de aniversário que vocês comemoram aqui na Pompeia. Deus é bom, maravilhoso, e estou feliz em Cristo Jesus, porque Ele tem nos feito bem, e essa igreja tem permanecido. Eu estou vendo uma réplica ali. O que passa aqui vai chegar lá? É para chegar? Hoje não. Ah, mas então o defeito sou eu, gente. Defeito sou eu. Eu quero louvar a Deus primeiro pelos líderes e pelos irmãos que fazem parte também da liderança da sede. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adilson, que pastoreia essa igreja, pelos irmãos que... você está aqui? Deus me livre e guarde. Eu sabia que tinha um vulto aqui atrás de mim, irmão. Não sabia o que era. E Deus é misericordioso. Meu pai está aqui, quero louvar a Deus pela vida dele, minha mãe. E vamos em frente no nome de Jesus. E é óbvio que está tendo culto lá na Vila Resende. E eu quero agradecer ao pastor Adilson pelo convite, viu? Que Deus venha abençoar a tua vida. E pelo jeito aqui do meu irmão que está aqui do lado, nós vamos suar bastante hoje, tá bom? Gente, vocês acham que está calor? Hã? Tá calor ou não? No meu celular, eu puxei ontem à tarde, acho que está mais calor hoje ou ontem? Porque hoje de manhã a coisa estava feia para o meu lado. Estava passando mal, o pastor Adilson estava aí, a pressão tinha caído, eu repreendendo, achando que era uma coisa espiritual. Daí eu fui lá na sala de fisiologia, que tem lá, de físio, e eu mesmo mexi, tirei, era a pressão. Eu vou, em vez de cantar com os irmãos agora, que nós vamos cantar depois, vamos cantar? Já? Tem uma música que a gente canta que é assim, ó. Tem duas. Tem uma que era assim, ó. Quando eu olho em você... Aí, ó, vai nesse tom aí. Quando eu olho em você, eu vejo em seu rosto a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em seu rosto a paz do Senhor. Agora vem a parte. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmã. Tenha paz consigo e com seu amigo e com seu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmã.
tenha paz consigo e com seu amigo e com seu irmão. Pam, 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 pam. Só que não dá para cantar de pé. Não dá para cantar de pé? Vocês estão cansados? Está muito calor. Dá para cantar de pé? Então, vamos nos colocar em pé aí. Dá uma olhada na pessoa que está ao seu lado. Viu? Dá uma olhadinha assim, dá uma observada na pessoa que está ao seu lado. E aí você fala assim, irmão, eu estou aqui para dizer para você que Deus tem paz para trazer no seu coração. Fala aí, ó. Dá uma virada aí e fala assim, ó, eu declaro a paz do Senhor. A paz. Lá em Israel, a condição é a mesma. Shalom e Yahvé. Isso daí se for no hebraico. Shalom Adonai. Shalom. E aí vai falar sobre o poder de Jesus Cristo. Shalom em Cristo. Shalom em Jesus. Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz para nos trazer paz. Quem crê nisso, diga amém. Amém? Vamos lá. Quando eu olho em voo. Não, espera um pouquinho, irmão. Você fala, quando eu olho em voo. Aí não dá, né, irmão? Tem gente que deixa eu tirar aqui. Tem gente que nunca mais olhou na cara dos outros. Porque não dá tempo. Ele vive assim, ó. Pode trocar a bateria porque ficou vermelha. Vai cortar já. Ou traz outro microfone. Ele está andando, aí ele põe um som. Na igreja, biblicamente, nós temos que desligar um pouquinho. Desliga um pouquinho aí o seu celular. Tem o texto para reproduzir aqui, pastor? Tem o texto? Então, beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Quando eu olho em voo, eu vejo em teu rosto a paz do Senhor. Quando eu vejo em teu rosto a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmã. Tenha paz consigo e com teu amigo e com teu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz consigo e com teu amigo e com teu irmão. De novo. Quando eu olho em você, eu vejo em teu rosto a paz de Yahvé. Quando eu olho em você, eu vejo em seu rosto. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus. Tenha paz consigo e com teu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. E com teu irmão. Pam, 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 pam. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O microfone foi. Obrigado, minha gente. Daqui a pouco vocês voltam. Água em cima para não desidratar. Deus foi muito bom. Poder assentar um pouquinho. Deus foi muito bom conosco. Pastor Adilson colocou tanto medo. Falando, pastor,
lá vai estar quente. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Vai dar microfonia, mudou de canal, senão eu vou no... Ah, tá. Ok. Vocês me ouvem melhor com esse microfone ou com aquele? Com esse daqui? Obrigado. Então, obrigado pelo retorno. Gente, eu estive numa luta espiritual aí atrás do meu óculos. Durou uma batalha espiritual muito grande. Mas eu descobri o motivo de eu ter perdido o óculos. Isso daí foi culpa do pastor Adilson, que em algum momento me chamou para conhecer uma pessoa 2 semanas atrás, lá que ia membrar na nossa igreja. Aí eu peguei eu peguei o óculos, sem perceber, coloquei ele por dentro aqui do paletó. E aí, e para achar? Já orando, pedindo revelação de Deus, indo no achados e perdidos da igreja, procurando de banco em banco, mas graças a Deus nós achamos. Vamos para a palavra de Deus. Palavra de Deus. O tema que me deram era o Salmo 27. O Yuri me deu esse salmo aí. Tem aí? Então, eu não sei como que está aí, mas eu peguei a versão mais perto do original grego. Tá? Então, nós vamos usar essa daqui. Parece que é mais difícil, mas daqui a pouco a gente entra nele. Ô, pastor Adilson, você deu uma saudação para os visitantes. Espero que você se sinta em casa. Tá bom? Vamos lá. Diz assim, verso 1. O Senhor é minha luz, minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem, e isso é a versão real, comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Eu vou pulando uns versículos para não ficar muito longo, e diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Versículo 4. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Quando fala pavilhão, daqui a pouco a gente entra, é o ato da igreja. É como se fosse a entrada ali. No seu pavilhão, no culto do tabernáculo, me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Eu vou lá no versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, e o meu coração te disse a ti, o teu rosto eu buscarei. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Senhor, eis minha luz, a minha salvação. E ele vai continuar dizendo, ele vai continuar no versículo 11, ensina-me, Senhor, no teu caminho, guia-me pela verdade, e ele vai continuar esse versículo falando que tem que esperar no Senhor. Eu vou parar um pouquinho aqui,
porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Então vamos começar aqui direto no... Existem algumas coisas na vida que a gente não estamos acostumados. Ou eu vou dizer mais ou menos algo assim. Jesus Cristo falou, o Cristo falou, que existe uma diferença entre a condição animalesca, a condição animal, da condição do ser humano. O ser humano sem Jesus, Jesus chama de bicho. Não é nem de animal, é um bicho. É uma coisa que Jesus não conseguiu definir. Não definiu por causa da maldade, não definiu por causa da condição do inimigo, na condição de Satanás. E aí a palavra do Senhor vai falar e vai descrever esse salmo bonito que Davi começa ou recita, dizendo que no momento da adversidade, e isso realmente aconteceu, quando Saul perseguia os filisteus, ele lutava contra os filisteus a favor de Saul, e agora aquele que ele chamava de meu rei, meu pai, ele se vê voltado contra ele. E ele fica de uma maneira extrema angustiado. Ele fica de uma maneira extrema na situação de se perder na condição de vida. E aí ele vai se esconder. Ele fica escondido nas florestas, ele fica escondido nas rochas, entre as rochas, e ele fica escondido em uma caverna que alguns já conhecem e tem que ter uma percepção, porque ninguém o achou, que era a caverna de Adulão. É óbvio que hoje, estando em Israel, a gente tem uma visão. Clarice esteve lá também e viu. A turma fincava ou se amarrava na corda, descia e fazia um jump, pulava, fazia um jump e entrava debaixo da água e ia caindo lá numa caverna. Tem gente que acha que é poço. Não é não. O poço fica lá embaixo. E ali ele se escondia e ninguém achava. E a palavra do Senhor vai dizer que nesse momento ele buscou o Senhor em grande aflição. Quem nunca passou por aflição na vida, irmão? Quem nunca passou por adversidade na vida? Quem nunca se sentiu oprimido, ferido, angustiado, mesmo servindo e sendo servo do Senhor e buscando em Deus? Davi dá uma aula aqui espiritual, Davi dá uma aula fenomenal de angústia, quando ele escreve esse salmo e ele diz assim: o Senhor é minha luz. Por quê? Ele, no momento mais adverso, atribulado da vida, ele ainda busca uma esperança. E a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que a esperança demorada, ela desfalece o coração. Com Davi não foi diferente. Ele estava buscando uma resposta por Deus ou por Deus, e de repente aqueles que se diziam amigos se levantaram contra ele. Ele não blasfemou, ele não amaldiçoou, ele foi se tratar com Deus. Ele foi buscar em Deus. Ele foi buscar no Espírito de Deus. E aí nós vamos ver algo grandioso. Ele diz assim: o Senhor é minha luz. Por que ele está dizendo isso? Olha, Senhor, eu estou e tenho que ficar andando, desculpe a expressão, que nem coruja. Eu tenho que me manifestar
só, às vezes, no entardecer e no anoitecer. E aí, durante o dia, eu tenho que ficar escondido aqui. Eu praticamente não estou vendo a luz do sol. Eu não estou vendo um brilho no dia de amanhã. A minha esperança parece que está sendo sucumbida. Eu lembro quando eu era garoto, tinha um personagem, existia um programa lá, que era um falecido, era um comediante chamado Chico Anísio. E ele fazia um personagem que ele era Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Quem lembra disso daí? Quem é dessa época aí? Vale a pena. Assim, ó. Aí tudo que ele tem que, por ser vampiro, tem que, durante o dia, dormir, e tinha lá um conservo dele, que trabalhava de dia, e quando chegava o anoitecer, ele saía lá da catacumba, do caixão dele lá, e ele levantava para ver, ou saber da novidade, que era para reagir. E o final era mais ou menos, tudo aquilo que ele orientava o camarada ouvia muito bem, e durante o dia ele realizava. E daí quando o amigo lá, o representante dele, vinha contar a história, ele diz, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado, porque não foi isso que eu bolei. Não foi isso que eu organizei. E daí terminava numa tristeza, todas as coisas davam errado, e ele terminava mais ou menos assim. Fazia o quê? Pois é, Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Aí ele cuspiu no som. Yes. Eu acho que essa é a ação que o inimigo tenta colocar na tua vida. Dizendo que não vale a pena estar na luz que é Cristo. Dizendo que não vale a pena crer no poder da salvação. Que não vale a pena ser fiel a Deus. Que não vale a pena estar na presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer, e o salmista vai dizer, o Senhor é a minha luz, aleluia. O Senhor que é a minha luz, é também a minha salvação. Não é só a minha salvação, eu agora declaro a quem devo temer. Eu não preciso temer as batalhas, não preciso temer o problema do dia a dia, porque o Senhor está trabalhando no período noturno, nas batalhas, nas adversidades da tua vida. Tem tempos na vida que parece que nós vamos sucumbir, seremos destruídos, mas o Senhor, a glória de Cristo, aquele que diz no Evangelho de João capítulo 9, eu sou a luz do mundo, versículo 4, e aquele que andar em mim, jamais andará em trevas, aleluia. Deus tem novidade para você, aleluia. Glória ao nome do Senhor. É óbvio que temos que continuar galgando a caminhada da fé, mas muitas coisas nos traz desespero, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Minha gente, se Deus tem cuidado da tua vida hoje, o Espírito Santo é poderoso para continuar direcionando a tua vida. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Ele está dizendo, é óbvio a quem temerei. É uma pergunta que ele está falando para si mesmo. Ele faz uma afirmação, e agora ele mesmo declara, por que a minha alma deve temer? Se o Senhor está comigo, e ele continua, o Senhor é a força da minha vida. A tua força não está no dinheiro, a tua força não está na condição bem sucedida, a sua força não está no trabalho, a tua força não está
no conhecimento humano, ou na pós-graduação, ou coisa parecida. A Bíblia relata, e o salmista vai dizer, que é o Senhor que é a força da vida dele. Deus é na tua vida, e se você fazer de Cristo a tua força, você não precisa ter receio de nada, porque a obra do Senhor está fazendo é algo glorioso na tua vida. Tenha paciência e espere em Deus, porque o milagre está chegando. Aleluia! Oh, aleluia! E ele vai dizer assim: eu não preciso temer, porque tem umas pessoas malvadas, que nem diz o Piracicabano, marvado. Pessoas más, da condição não de maldade com um, ele vai dizer condição maligna. E ele vai falar, além de ser maligna, são os meus adversários, são os meus inimigos, e investem contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes o inimigo está investindo pesado na tua vida. Às vezes, você já viveu um momento que parece que a capetaiada estava tudo de férias, e voltaram com sangue no olho, e receberam uma ordem de Lucifer, o Lúcifer, e dizendo assim: nós vamos pegar ele de empertada agora, vamos arrebentar a vida dele, vamos travar tudo quanto é caminho. E parece que espiritualmente você fica, desculpa a expressão, você fica sem condição de sair. Quem já passou isso daí? A Bíblia diz, e vai falar duas coisas. Às vezes o inimigo, ele trabalha na nossa vida e tenta um período todos os dias, e às vezes não é só todos os dias. A Bíblia e o salmista diz que é o dia todo. É aquela pressão psíquica, é aquela pressão espiritual, é aquela pressão emocional, é aquela pressão, e tenta trazer inquietação e desespero para o seu coração. E se você não tomar cuidado, ou se nós não tomarmos cuidado, a gente começa a padecer, e tem algumas pessoas que falam: ah, Deus esqueceu de mim. Se você é fiel a Deus, irmão, se você tem compromisso com Deus, Deus não esquece daqueles que são seus. Nesse mesmo salmo, você vai ver que lá no final vai dizer, o Senhor vai dizer assim, o salmista profetizando a si mesmo, ele chega numa conclusão dizendo: mesmo que meu pai, minha mãe me desampare, tu, Senhor, me acolherá. Às vezes na vida, quando eu estou falando isso daí, eu estou dizendo assim, ó, às vezes na vida você se sente meio desamparado, mas o Senhor tem trabalhado na tua vida. Deus tem feito uma grande obra. Você não chegou aqui à toa, trabalhou e lutou muito espiritualmente para chegar aqui. Se você continuar orando, buscando e sendo guiado na palavra, o milagre está chegando na tua vida, em nome de Jesus. É questão de mais dias e menos dias. Tenha paciência e espere, porque Deus há de se revelar para você, e a glória de Cristo há de brilhar na tua vida. Aleluia, aleluia. E ele vai dizer assim: Senhor, a coisa está tão feia. Ele está, Senhor, a coisa está tão feia. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é a minha força. Mas o inimigo, se deixasse, o que eles querem é comer a minha carne. Não tem gente assim? O diabo põe na cabeça dele: enquanto eu não destruir ele, eu não abro mão. E fica aquela mandinga, aquela urucubaca, e isso, como, dá uma olhada aqui, ó, como que é o nome disso?
que eu estou pisando aqui e virei para lá. Tá? A impressão... E agora para arrumar, hein? Tá. A impressão é que está todo mundo querendo puxar o seu. Quem já sentiu essa batalha aí? Parece que o diabo... Essa música que nós cantamos... Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmã. Tenha paz consigo e com seu amigo e com seu irmão. Irmão, tem gente que ele passa um momento espiritual de batalha. Ele não tem paz. Ele perde a paz com Deus, perde a paz consigo mesmo, perde a paz com os outros. E ele fica com cara. Deixa eu usar uma palavra. Deixa eu ver a palavra que eu vou usar. Marrento. Aquela cara de quem chupou limão e não gostou. Tem gente que fica com aquela cara e fica meses com aquela cara assim, parecida de axilas. O famoso chamado aqui subaco. E parece que não tem alegria na salvação, parece que o evangelho fica pesado para ele. E é realmente isso mesmo. A Bíblia diz, e o salmista vai dizer, que os adversários, se não fosse o Senhor, repete comigo, se não fosse o Senhor, se não fosse o poder de Deus, a glória de Deus, se não fosse Cristo Jesus na tua vida, os adversários te comeriam vivo. Quer te destruir vivo. Se levanta uma tempestade. Nós estamos vivendo um momento aqui, que já é, eu acho que a terceira ou quarta vez, que 3 horas da tarde fica noite. Quem viu isso daí? E daqui a pouco dá um pé de vento, e a gente vê a árvore se estourando, uma chuva, e aí parece que o mundo vai acabar. Mas Deus tem o controle na tua vida. Um irmão, está aqui contando, que um desses últimos pés de vento, levantou a telha, tirou muita telha, levou telhas. Estava eu, o pastor Adilson, alguém que estava lá em cima, diz assim, ó, a calha está soltando. Ela não soltou não. Ela só entortou com o pé de vento. De tão poderoso que o vento estava. Agora deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos enraizados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 4, 14 e capítulo 15. O capítulo 15 ele diz assim... O Senhor Jesus vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara ou todo ramo que está em mim, ele dá muito fruto. E aquele que é fraco, aquele que não consegue, o Senhor arranca, porque está no mal, e lança fora. Mas aquele que está na minha presença, o Senhor Deus só poda, para que ele produza muito mais fruto, porque o milagre vai acontecer na tua vida. E agora eu estou no versículo 15, do capítulo 15, que ele vai dizer, da seguinte coisa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu irmão, tem muita gente que ouve o chamado de Deus, mas não permanece por causa das lutas, ou das adversidades. Mas quem é fiel, quem é insistente, a Bíblia diz que ele não ouve só o chamado do Senhor, Deus trabalha na vida dele, e o milagre acontece, e ele se torna um escolhido do Senhor. Aleluia. Eu não sei como está hoje a situação, e eu confesso para você que eu não sei falar, mas quando eu era garoto, tem um movimento de escolher o feijão, não sei se tem isso ainda, mas tinha um movimento lá de escolher o feijão, tem alguns feijão que, hoje,
Acho que não tem mais isso. E tinha o arroz. Dentro do arroz, às vezes tem que escolher o arroz, porque tinha alguns que ele tinha palha ainda. Era chamado de capitão. É isso mesmo, gente? Os antigos, é isso mesmo? Tirava o arroz que ainda estava na palha e dizendo, ó, vamos tirar esse capitão daqui. Às vezes vale apenas ser servo de Deus. Escuta o que eu vou dizer. E deixar Deus trabalhar na tua vida, do que ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Jesus disse isso para um homem, ou ele conta, dizendo, assemelhando um homem que era poderoso. Ele tinha um celeiro grande, uma plantação enorme, ele tinha uma condição financeira maravilhosa, mas a Bíblia diz que a tormenta e o medo do amanhã deixava ele sem paz interior, desesperado com o dia do amanhã. Aí Jesus fala como esse camarada calculava. Ele era muito bom no que fazia. Por quê? Porque ele tinha um grande poder de administração. Ele diz, e se amanhã tiver alguma dificuldade, o que farei? Ele pensando à noite consigo mesmo. Tem gente que não consegue ver a luz de Cristo, o poder de Cristo, porque na cabeça dele, ele só pensa nas trevas, ele só pensa na dificuldade, ele só pensa na adversidade. E quando Deus começa a abençoar ele não tem um espírito de gratidão. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Verdade ou mentira, minha gente? A coisa mais séria que não existe, diz que o humano... Não vou falar isso daí não, vou pular. Mas o humano é mestre em decepcionar. Ele tem um mestrado, um doutorado em decepcionar. Sabe por quê? Porque a gente faz uma projeção e a gente acha que em todo humano nós não teremos falha. A gente fica desesperado. E o problema é o seguinte, o problema é não achar, todo mundo sabe que o ser humano não é perfeito, mas ele fica de olho, esperando, você já vai entender, esperando a decepção, ele fica esperando a queda do outro. Tem gente que só cresce na vida, ou ele quer crescer na vida, esperando que o outro se arrebente. Verdade ou mentira? Sim ou não? Então, a vitória dele não é a vitória dele, é a queda do outro. Então, se o outro se der mal, aí eu vou sair em cima da carne seca. Pobre de espírito quem pensa assim. Pobre de espírito, aquele que fica esperando o outro tropeçar e cair. É por isso que o salmista diz, parece que vão comer minha carne. Estão esperando e torcendo todos os dias para que eu tropece e caia. Mas a Bíblia diz que nesse momento que está todo mundo torcendo para a queda dele, ele faz algo espetacular. Ele vai dizendo o seguinte, uma coisa eu pedi ao Senhor. Irmão, tem gente que está caído porque não pede ao Senhor, porque não tem comunhão com o Senhor, porque não está em Cristo Jesus. Tem gente que fala, às vezes porque um se converteu. Não é questão de converter, é questão de buscar aquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória e é merecedor de todo louvor e adoração. Aleluia! Eu costumo dizer que tem gente que não tem um olho gordo, ele tem um olho obeso. É chamado de olho de Bazã na Bíblia. O olho é tão gordo que derrete a gordura.
Isso daí foi o inimigo que se escondeu e ficava olhando para Deus, dizendo: nós vamos derrubar ele. Vamos derrubar Jeová. Nós vamos tomar o trono dele. Isaías diz que chega uma hora que ele diz: eu não quero só o trono dele, eu quero acima, eu quero que ele se coloque embaixo. Eu quero acima do trono dele, porque eu quero fazer dele meu escravo. Você já percebeu no livro de Gênesis que Deus chega e ao findar, no sexto dia, ele faz o homem, e ele diz: e Deus abençoou o homem, e disse, versículo 25 e 26, do livro de Gênesis: e Deus abençoou o homem e disse: crescei, multiplicai-vos, dominai-vos sobre o animal e cultivai-vos, mas sujeitai-vos ao Senhor. Tem gente que quer vencer a Deus, mas não quer se sujeitar a Ele. Tem gente que fala de Deus, comenta de Deus, mas na verdade, busca no Senhor. E aí o salmista vem e vai dizer assim: olha, na adversidade eu achei uma solução. A solução é essa: uma coisa eu pedi ao Senhor. Eu estou pedindo a quem? Ao Senhor. Tem gente que pede a Jesus, clama a Jesus, e aí vem a segunda condição: e sempre eu pedi ao Senhor e sempre o buscarei. Tem gente que faz a sua oração, faz a sua prece, mas ele não busca no Senhor. Porque nós viemos aqui hoje. Tem gente que veio hoje aqui comemorar o aniversário. Amém. Mas no dia a dia, o que a gente vem fazer aqui? Nós viemos pedir ao Senhor um milagre. Nós viemos pedir ao Senhor uma bênção. E sempre buscaremos no Senhor, porque Jesus Cristo é a nossa solução. E Ele vai dizer: buscarei no Senhor. E essa é a condição, porque eu tenho tanta certeza da vitória, que eu estarei na presença do Senhor. E eu peço para morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que Deus prometeu na minha vida é questão de tempo, vai chegar. Aleluia. E Ele vai fazer a seguinte coisa: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, tem gente que, vamos lá, tem pessoas que ele é bom em tirar e arrebentar café dos outros. Ele é craque. Ele é craque em destruir e falar contra as bênçãos do Senhor. Perturbação. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim: não, pode, olha, eu vou contar só para você. Ele fala: sabe a dona Maria? A dona filha da fulana de tal, que é neta da ciclana tal, que é parente de não sei o quê. É só para você ficar no espírito de oração, ó. Mas é entre eu e você, é só para a gente interceder. Meia hora depois, irmão, metade do bairro está sabendo. Ela rodou as 4 freguesias de Piracicaba. É isso que o inimigo faz. A pessoa, em vez de vir para a igreja, para contemplar, o salmista está dizendo, para contemplar a formosura e buscar a bênção do Senhor, você sabe que ele começa a olhar? Ele começa a olhar a camisa do irmão. Desculpa a expressão. Aí ele começa a olhar: vou pegar você, tá bom? Tá certo? Tá, vem aqui. Isso, fica tranquilo. Vamos lá. Ele começa a olhar: eu vou desdobrar isso daqui, daí depois você arruma, ó, tá bom? Ergue o máximo que você puder. Aí ele fala assim: olha o irmão, a camisa dele está dos avessos.
Por quê? Porque costuraram do lado errado, aqui um parece. O certo era essa bolinha aparecer lá. Jesus disse, quem procura? Só que tem gente que só acha defeito. Só acha problema. Só acha o que? Dificuldade. Você já viu aquela pessoa que ela fica reclamando e diz, parece que Deus não me ouve. Quem já ouviu isso daí? Parece que Deus esqueceu de mim, nunca me ouve. Irmão, Deus ouve. Deus não é surdo para um ouvir. Só para me dar um... Mas ele vem para a igreja e não aprende nada. Ele vem para a igreja, a mente dele está fechada, o coração e a alma está fechada. Aí ele vai achando que o problema é os outros. E o problema, na verdade, está aqui. O salmista diz assim, eu oro ao Senhor e sempre busco no Senhor. Eu oro para Jesus e sempre vejo em Jesus a vitória. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Diga glória a Deus. Isso. E ele vai dizer agora, eu vou aprender no templo do Senhor. Você já viu o Novo Testamento? Todo sábado Jesus estava congregando. Tem que ficar 6 horas. 6 horas. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, pastor Adilson. Que horas se termina aqui geralmente? 15 para meia-noite? Beleza, vamos embora. Então ouça. Tem gente que já fez carão. Fala, justo agora, hoje, pastor, que eu tenho que ver o fim da novela. Nem sei se vai ter novela. Justo hoje, que está passando o jogo não sei de onde. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, no templo do Senhor eu aprendo, porque no dia da diversidade o Senhor me esconderá. Eu busco o Senhor no templo do Senhor, eu busco o Senhor diante do altar, mas no dia da diversidade, quando o inimigo quer me destruir, quer me sucumbir, e os adversários querem me matar, na presença do Senhor eu me sinto seguro. O Senhor é meu escudo, o Senhor é meu pavilhão, o Senhor me oculta dentro do seu tabernáculo. O Senhor é a minha rocha e fortaleza. É isso que viemos fazer aqui. Vou falar um pouquinho. Um pouquinho para frente. Ele vem buscar o Senhor. Nós vivemos. A gente viveu um tempo que era o tempo que foi dado lockdown. E nós lidamos com uma cepa que o mundo ainda não, um vírus que o mundo ainda não conhecia. E eu ouvi bastante coisa. Eu ouvia falar que era, se tomasse a vacina, ia colocar um chip, que era o final do mundo. Porque tempestade. Então, muita gente não se vacinou. Não vou. Não tem problema. Cheguei para o pastor Adilson. Falei, Adilson estava aí para mim. Falei assim, nós temos que cuidar do povo. Aleluia. Falei assim, mas como você é o que tem domínio da coisa, tu vai na frente. Vai na frente, eu quero ver, depois você mostra a vacina para mim. Se você não passar mal, uma semana depois vai eu. Na segunda foi a mesma coisa.
Falei, Deus, estou sentindo aqui um movimento espiritual, tu vai na frente. Mas nós vivemos, chegou uma época que a pessoa morria, falecia de Covid, não podia nem os parentes despedir-se. É verdade ou mentira, gente? Sim ou não? Ficava preso lá na casa. Ficava preso. Ficamos 2 anos assim, no mundo da espera e da paciência. Enquanto isso acontecia, a impressão que eu tenho, estou falando eu, não estou falando os outros, que no intervalo, que é 2019, no intervalo de 2 anos, vem um novo ser humano, que eu estou tentando entender até hoje. Sim ou não? É ou não? Agora que nós estamos se encaixando, agora que nós estamos tentando reorganizar. Minha gente, a vida cristã é mais ou menos isso. Nós não podemos dar um lockdown em meio à batalha da presença do Senhor. Aleluia! Não temos tempo a perder. O inimigo quer travar e deixar você confinado, parado. Desculpa a expressão, virado, travado. Mas o Senhor tem algo a fazer na tua vida. A glória do Senhor quer se levantar, quer se manifestar através de você, aleluia, através do poder da oração. Se você estiver na presença da oração, em segundo Davi, é no templo do Senhor que eu me escondo e tenho a resposta, aleluia. Você veio hoje aqui mais do que comemorar um aniversário. Você confia e vem na presença do Senhor para se sentir seguro, porque lá fora tem batalha, mas aqui dentro tem bênção. Aleluia! Alguém? Eu não sei como falar isso não, mas vou falar. Alguém chegou para mim e falou, pastor, ora, por favor, o meu pai, isso daí foi 2019, já no começo, falei, meu pai pegou Covid, está numa batalha espiritual, está lá no aparelho, ore para Jesus curar. Vamos orar, marquei o nome. E a gente não pode parar. A gente tem que correr e etc. Aí a pessoa falou assim, ore. Por favor, eu creio no poder da oração. Eu falei, vamos orar por o senhor tal. Eu falei, quantos anos ele tem? Ele falou, 96. 90 aí? Eu falei, é para curar, é? Cheguei. Já combinei com o pastor Adilson, porque quem faz ofício fúnebre é ele. Os ofícios fúnebres é ele. Aí você fala, por que o senhor não faz ofício fúnebre, pastor? Porque eu sou muito emotivo. Em vez de falar de Jesus, eu fico chorando. Se é a pessoa conhecida, eu fico, oh meu Deus. E o pastor Adilson não, o pastor Adilson só falta subir no caixão. Bate duro, irmão. Bate duro. Fala que parece que o motor vai se levantar. Aí eu peguei o pastor Adilson e falei, pastor, se prepara aí que vai aparecer mais um ofício fúnebre aí. 95, 96 anos. Sabe quando... Não é que o camarada se recuperou, irmão? Ele se recuperou. Se recuperou, saiu de cadeira de roda. Morreu foi 2 meses atrás. Mas limpinho.
98 e lá vai bolinha. Deixa eu falar para você uma coisa. Deu quase um século. Parecia, tá que nem o Silvio Santos. Eu acho que o Silvio Santos já passou do 100. Né? Já passou, gente? Você não sabe falar para mim, não? Não sabe? Mas eu quero saber a tua idade. Aleluia. Quero saber a tua idade. Chegou uma época na minha vida, eu sou cristão desde de criança. Todo aniversário é a mesma coisa. Senhor, obrigado, porque o seu servo está colhendo mais uma flor no seu jardim. Mais uma flor no jardim. Essa brincadeira, irmão, eu estou que nem Olambra. Quem já foi lá? Eu tenho um pomar já. Já não é nem flor, já virou pétalas. O mundo é assim. É coisa natural. Mas se tem uma coisa que a gente não podemos deixar, é buscar o rosto do Senhor. A glória do Senhor. Quando eu estou falando de rosto, vocês vão dizer, e sempre vai ver na Bíblia, busque a face do Senhor. É a mesma coisa. Busque o rosto do Senhor, a face do Senhor, que a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, que ao olhar para o rosto dele, brilha mais do que a luz do meio-dia. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés, quando ele desce da presença de Deus. A Bíblia diz que lá no Monte Sinai, vem então Arão, passe para Josué e diz, coloca esse pano aqui no seu rosto, porque você desceu com a glória do Senhor. Ele teve um tete-a-tete com o Senhor. A Bíblia diz que com os outros, Deus falava em visão, falava em profecia, mas com Moisés, ele falava face a face. Deixa eu dizer uma coisa, quando você vem buscar o Senhor, Deus quer te ver face a face, porque Ele quer fazer uma obra grandiosa na tua vida. Por que face a face? Porque você não vai encontrar Jesus Cristo na tumba. Você não vai encontrar Jesus dentro do sepulcro, do Getsêmani. Quando as mulheres foram buscar Jesus, elas viram um homem ali no jardim do Getsêmani, elas caíram, e a Bíblia diz que uma delas caiu de joelho e diz assim, por favor, aonde colocaste o corpo do nosso mestre? E o Senhor agora diz, por que buscais entre o morto aquele que já ressuscitou, já está vivo? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Tem gente que está andando de cabeça baixa, mas pode andar, irmão, com a cabeça levantada, porque o Senhor vai responder a vossa oração hoje. E aí, a Bíblia relata, e vem agora o salmista, dizendo assim, Senhor, eu buscarei a tua face, eu buscarei o teu rosto, e porque o meu coração está na tua eu busco a tua face, eu creio nela, e sempre a buscarei. E ele vai dizer algo aqui maravilhoso. Ele diz, no versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Porque os nossos caminhos não são o caminho que Deus está preparando. Os nossos caminhos, às vezes, colidem, dá de contra os caminhos de Deus. Sabe por quê? Ele vai falar assim, que a vereda do Senhor está na direita. Estamos dizendo o seguinte, o mundo espiritual veio
para facilitar a tua vida. Jesus morreu para nos ajudar, para tirar a gente do fluxo, para nos colocar no caminho certo, não na contramão. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? O diabo que vem contra, mas do jeito que ele vem a glória de Deus para rebater e colocar por lado, colocar por terra toda a diversidade do inimigo. É isso que a presença do Senhor faz. E ele diz assim: Senhor, coloque-me na vereda direita, correta. Eu quero ir no sentido que tu estás apontando. Eu estou na tua presença. E ele vem dizendo e falando, porque muitos estão esperando a minha causa ser destruída e estão me espiando. Tem gente que entra na rede social é só para espiar a coisa dos outros. Você fala assim, ele está espiando. Está cego. É coruja, 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 coruja no mundo espiritual. Mas ele fica assim, só volta o meu celular. Ai, fulano, olha. Deixa eu ver ciclana. E a vida vai passando. Em vez de você buscar a solução na presença de Deus, quer uma coisa, irmão? Deixa o pastor dar um conselho. Pare de ficar olhando a vida dos outros, olhe para o Senhor Jesus e vamos seguir em frente. Deixa a tribulação de lado. Tentação vem mesmo, problema vem mesmo, dificuldade está aí. Mas é em Jesus que nós temos a vitória. É em Jesus que nós temos a vitória. E ele diz, o Senhor, e ele volta no versículo 11, dizendo, o Senhor é a minha luz. Oh glória, o Senhor é a minha luz. O Senhor é minha luz. E o Senhor é minha salvar. A quem temerei? Aqui no versículo 11 não vai dizer. Mas ele mesmo está respondendo. Deus, tu falou comigo. Eu ecoou no meu coração. E eu profetizei na minha alma. Que eu buscarei ao Senhor e prevalecerei na sua casa todos os dias da minha vida. E não é que o homem foi rei e prevaleceu todos os dias na casa do Senhor? Não é que o camarada fez um tabernáculo para buscar a Deus e fez a planta do templo e não deu tempo dele construir, porque Deus disse, você já fez muito, meu amigo, você já guerreou muito, agora a minha promessa é essa, e lá vem a promessa que Deus tem para os filhos de Judá, que vocês vão ser abençoados e perpetuar por todo o tempo, e de ti sairá o Redentor e o Messias, e assim Jesus nasceu e foi chamado de Filho de Davi. Foi dessa linhagem, minha gente. E no filho de Davi, quem era o filho de Davi? Jé. Repete comigo, Jé. Jesus era absoluto. Jesus nos atrai, Jesus não nos repele. Segundo Oséias, ele nos seduz. Ele não nos chuta. Que evangelho é esse que a pessoa começa a chutar os outros? Botar nego para... Faz embaixadinha, em vez de ganhar a alma, chuta para fora. Começou com essa história, irmão. Pode correr que é luta.
Eu estou te falando no nome de Jesus. Corre, porque é capeta. É capetão. É luta. É batalha. Porque a fé é individual. Ele diz, vão buscar por mim, eu mesmo buscarei. Sabe quando a pessoa diz, eu vou nessa força? Eu vou cultuar ao Senhor, porque eu sei que diante do altar tem bênção. Eu nem vou entrar no mérito aqui. Ele diz assim, eu vou para a tua casa e vou fazer um sacrifício, um holocausto, porque eu creio na resposta. Pulei essa parte. Pulei. Ele vai dizer, e eu vou ficar esperando, porque eu sei que Jesus é a minha resposta. Jesus é a minha luz. Jesus é a minha salvar. Começa o salmo. Ele só está confirmando. Eu cheguei a uma conclusão. Jesus é minha luz. Jesus é minha salvar. E no começo do salmo, ele diz, o Senhor é a minha luz. A quem temerei? Mas ele estava com receio. Era uma pergunta. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Agora ele vem com a resposta para si mesmo, espiritualmente. É certeza que o Senhor é a minha luz. Eu tenho toda a confiança que o Senhor vai me tirar dessa, é a minha salvação. Porque a minha esperança está em Ti, Jesus. Quero orar por você e com você.